Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto que Marisa Vieira escreveu. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu vou ler o texto com os irmãos e explicar aquilo que eu entendi. Isto dito, podemos orar. Senhor Jesus, nós pedimos em Teu nome que Tu possas estar conosco, para que a gente possa entender o poder da Tua palavra e nela crer com toda a nossa fé. Obrigado, Senhor, transforma-nos e perdoa-nos, em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então a irmã Marisa Vieira pede que a gente leia o capítulo 5 de Lucas, versículos de 1 a 11. E eu vou ler com os irmãos. E diz assim, ó. Jesus chama os seus primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava na praia do Lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes nas águas, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Bem, irmãos, então, o versículo-chave que a irmã escolheu é o versículo 5, e diz assim: Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Então o texto fala que esse texto, o texto da pesca maravilhosa, é um texto muito conhecido. E que Jesus faz uma coisa totalmente extraordinária na vida daqueles pescadores. Eles estavam cansados, desanimados por terem trabalhado tanto e voltado sem nenhum peixinho, né? Não conseguiram pescar nada. E às vezes a gente se encontra assim também. Damos o nosso melhor, suamos, mas não conseguimos nenhum sucesso, sem frutos desse trabalho. Então a fala de Simão merece destaque. E ele fala assim, porque és tu, Jesus, que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Então, a partir dessa decisão que Pedro tomou, tudo mudou. Tudo mudou, assim, de uma forma fantástica. A palavra de Jesus, já reconhecido por Simão como mestre, fez com que eles tomassem uma decisão para além da lógica, mas obedecer àquela ordem trouxe frutos para a eternidade. Logicamente, Pedro e seus amigos, eles eram profissionais da pesca e eles sabiam a hora de pescar e eles sabiam que eles tinham lançado a rede na hora que seria mais propícia para pescar, né? E Jesus, que não era pescador, então mandou que eles lançassem a rede naquela hora, que devia ser uma hora totalmente imprópria para pesca. Mas,
Quando Jesus fala, a gente não tem que pensar na lógica, naquilo que faz sentido, mas nós temos que obedecê-lo, porque o Senhor sempre sabe, né, o que Ele tem para nós e aquilo que nós precisamos aprender. Então, o texto aqui da irmã Marisa Vieira diz que conhecimento e instintos, por vezes, faz com que a gente caminhe pela lógica, né? Então, eu vou fazer isso porque isso vai ter tal resultado. Tal coisa caminha assim, porque eu já tive uma experiência anterior e vai ser desse jeito. Então, esse tipo de pensamento muitas vezes nos protege de situações que a gente não quer se expor. Então, obedecer à palavra de Jesus, entanto, é dar um passo de fé, mesmo que isso desafie a nossa lógica humana. Então, eu fico imaginando assim, coisas que aconteceram, né, em função da fé. Por exemplo, quando o Mar Vermelho foi aberto, era totalmente uma coisa fora da lógica, né? Imagine uma parede de mar de um lado, uma parede de mar do outro, e os israelitas passaram a pé seco no meio do mar. Isso não tem a mínima lógica, mas foi o Senhor quem ordenou, e quando Ele ordena, não há por que temer. Então, caminhar por fé é desafiador, né? Ele desafia os limites da lógica humana. A gente fica chateado, fica triste quando vê pessoas que não acreditam em Deus. Muitas vezes, essas pessoas não conseguem ter fé porque elas caminham de que jeito? Apenas pela lógica humana e acadêmica. Então, logicamente, se você quiser viver com Deus, seguir nos seus caminhos só crendo que as coisas têm que acontecer de uma forma lógica, isso não vai fazer o mínimo sentido. Mas para nós que somos cristãos, nós que temos fé, porque a fé vem pelo ouvir, por que a gente crê que tem que confiar na palavra? Então eu escolhi 7 coisinhas aqui que eu acho que por causa da palavra de Deus a gente deve se manter totalmente crendo que não é pela lógica, mas porque a palavra de Deus realmente nos conforta. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza que a palavra tem é poder. Então, lá em Isaías 26:4 diz assim, ó: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Então, a gente pode achar que não existe uma lógica. Por que a gente confia no Senhor? Confia pela fé, porque Ele é o firmamento da nossa vida. Quando a gente confia no Senhor, a gente não se abala. A gente sabe que nada pode nos destruir. A gente sabe que todas as coisas foram criadas por Deus e Ele tem o poder para mantê-las nos lugares onde elas estão e nada pode impedir os planos de Deus. Outra coisa que a palavra nos assegura, porque nós devemos confiar nela, porque o Senhor nunca nos abandona. Então, se você for ver lá em Salmos 9:10, diz assim, ó: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Então, o Senhor não desampara. Então, por causa disso que nós temos que confiar na palavra. Outra coisa que é certo, está lá em 1 Pedro 5:7, que diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, não adianta a gente querer pensar na lógica, não adianta a gente ter ansiedade, a gente não vai resolver nada, nenhum dos nossos problemas, porque quem vai nos ajudar é o Senhor. Então, nós temos que entregar ao Senhor todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades e ter certeza que Ele cuida de nós. Outra coisa é que Deus nos protege. Isso aqui está em 1 Pedro 5, não, desculpa, Provérbios 35, e diz assim, ó: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. E foi isso que Pedro fez, né? Quando ele lançou as redes, ele lançou o fiado na palavra de Deus. Então, é isso que nós temos que fazer. Na hora de uma dificuldade, quando a gente sente que está sendo atacado, quando a gente não consegue encontrar refúgio
em lugar nenhum, nós temos que nos refugiar no Senhor, porque a palavra diz que a palavra de Deus é pura e é escudo. Então, Ele vai ajudar e proteger a sua vida. Outra coisa que a palavra o que ela faz por nós, ela endireita as nossas veredas. Então, Provérbios 3:5 diz assim, ó: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, o Senhor vai endireitar todas as coisas, mas você tem que confiar na palavra dEle. Por causa da palavra dEle, nós temos os nossos caminhos retos. Ele dá paz ao nosso coração. Ele nos tira das dificuldades no momento oportuno. Ele faz cair tudo aquilo que era errado, tudo aquilo que não é justo, o Senhor vai nos mostrar e vai nos conduzir. Então, a nossa verdadeira solução está em Deus. Outra coisa é que o Senhor, Ele é fiel. Então, em Salmos 33, 4, diz assim, ó: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Então, não tem como a gente se decepcionar, Deus não falha. Ele sempre vai cumprir as suas promessas. Então, quando o Senhor pediu a Pedro que lançasse a rede em cima da palavra dele, ele tinha uma promessa ali e ele cumpriu. Não fazia mal que não era não era hora de jogar rede, não fazia mal que eles já tinham tentado pescar a noite toda. Então, se o Senhor tem uma promessa na sua vida, ela vai se cumprir, assim como se cumpriu no tempo de Pedro, porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E é muito bom saber que a palavra também nos diz, aqui em Naum 1:7, que Deus, o Senhor é bom, né? A sua palavra dura para sempre. Então, ó, Naum 1:7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então, Deus é bom o tempo todo, a gente vive dizendo isso, né? Então, mesmo que tudo à nossa volta pareça ruim, pareça perdido, pareça sem direção, o Senhor continua no controle da nossa vida. Então, nós temos que estar sempre fiados na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, nós temos que se lembrar que Ele está cuidando de nós. E voltando ao manancial, aqui diz que o Espírito Santo, que a oração dessa nossa irmã é que o Espírito Santo nos ensine a viver por fé nas palavras de Deus, mesmo que obedecer confronte a nossa lógica. Então, irmãos, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós vivemos, tem que estar fiado aqui. É aqui que nós temos que ter a nossa confiança na palavra de Deus. Então, mesmo que não pareça lógico, mesmo que pareça absurdo, nós temos que confiar que a palavra do Senhor é a que vai nos sustentar em todo o tempo. Então, o nosso manancial termina assim, né? Obedecer à palavra de Jesus mudou a vida daqueles pescadores e pode mudar a minha vida e a sua também. Então, vamos confiar, irmãos. Vamos confiar que Deus nunca nos abandona, Ele cuida de nós, nos protege, Ele endireita a nossa vida, Ele é fiel, Ele é bom e tem muitas e muitas promessas para nós na palavra de Deus. Então, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa e com a nossa palavra de ordem que é saudades.